Bom, pessoal, eu sou o Marcos Guschert, infectologista pediatra e gerente técnico do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Estou gravando esse material para reunir as principais medidas que o hospital implementou buscando o enfrentamento da pandemia de Covid-19. São ações extremamente dinâmicas, praticamente todo dia nós temos mudanças. Talvez eu tenha me esquecido de elencar alguma dessas ações aqui, mas essas são as ações principais. Para o entendimento, então, de quais são os objetivos dessas medidas, nós precisamos entender em que fase do controle de pandemia nós estamos vivendo. Numa fase inicial, onde o objetivo era a contenção da pandemia, quais são as medidas adotadas? Eu tentar impedir o deslocamento de pessoas doentes pelo planeta, né? O ideal seria que eu controlasse a doença lá na sua origem, em Wuhan. Isso não é possível, então vários países adotaram estratégias como fechamento de fronteiras, o controle, né? O objetivo então é identificar e isolar todos os casos de doença. Essa fase falhou, então hoje a gente está numa segunda fase, que é uma fase de mitigação, onde a gente busca reduzir o dano, né? Então na fase de mitigação, o que aconteceu? A doença já se espalhou pelo planeta inteiro, eu já tenho transmissão comunitária em praticamente todo mundo. No Brasil, ela foi decretada em 20 de março, então a gente tem transmissão na comunidade. E as medidas, então, têm outro objetivo: vou focar naqueles casos mais graves e vou preparando meu sistema de saúde para poder atender essa população mais grave. E através de medidas como distanciamento social, pretendo achatar a curva e fazer com que o aumento de casos seja mais lento, permitindo que os casos graves sejam atendidos no sistema de saúde. Então essa é a fase que nós vivemos. Não é mais possível saber onde a gente adquire a infecção nessa fase. No hospital, então os objetivos dessas medidas foram manter assistência aos casos emergenciais. A gente sabe que as outras doenças ainda continuam acontecendo, então a gente precisa continuar atendendo essa população. É necessário preparo da instituição para atender uma doença nova que a gente não conhece, está conhecendo ela agora, à medida que ela vai se espalhando pelo mundo. E eu preciso preparar o hospital também para um possível aumento de demanda. A gente sabe que a população pediátrica não é muito acometida com formas graves de Covid-19, então isso parece que vai nos afetar não muito, mas os hospitais que atendem adultos serão seriamente afetados. E um outro grande objetivo de todas as medidas é evitar a disseminação do vírus no ambiente hospitalar, né? Então, evitar a circulação de pessoas, sejam funcionários, sejam pacientes, seus acompanhantes, seus familiares. Essas medidas eu dividi em três categorias, né? Alterações dos fluxos internos do hospital, medidas de capacitação de todo o nosso corpo funcional e algumas medidas gerais. Bom, em relação às alterações dos nossos fluxos internos, elas visavam segregar o paciente com suspeita de Covid-19, ou seja, aqueles pacientes com sintomatologia respiratória dos outros pacientes. Então, visando proteger o próprio paciente, seu familiar e principalmente a equipe do hospital. A primeira medida, então, foi destinar a unidade B como uma unidade de internação exclusiva para o paciente respiratório, né, uma unidade contando com 6 enfermarias. Nós não temos quartos de isolamento no hospital que comportassem todos esses pacientes, então essas enfermarias vão abrigar o paciente em quartos privativos enquanto for possível. Se a capacidade dela for ultrapassada, esses pacientes vão ser isolados por cortes. Nós elaboramos fluxos de segregação de pacientes na emergência, no ambulatório, no setor de radiologia, na UTI pediátrica, no centro cirúrgico, inclusive no CME, onde não há fluxo de paciente, mas fluxo de material utilizado por pacientes suspeitos. O fluxo da emergência, ele teve uma alteração bem significativa, então nós implantamos uma tenda de triagem já antes da recepção da emergência. Essa triagem está funcionando hoje no sistema drive-thru, então a família entra com o carro nessa tenda e ela é abordada então pelo médico, que vai questionar qual é a sintomatologia da criança e vai direcionar ela para um fluxo adequado de acordo com a presença ou não de sintomas respiratórios. A gente lembra que é importante a presença do médico, porque vai desestimular que o paciente com quadros não graves seja atendido na emergência. Então, aquele paciente que não precisa estar numa emergência pode ser atendido numa unidade de saúde, ele vai ser assim orientado. Isso vai diminuir a circulação de pessoas na emergência, né? Vai proteger o próprio paciente, o seu familiar e a nossa equipe. Nós separamos a emergência, assim como mostra essa planta. Segregamos uma área ali que está pintada em vermelho, que é destinada aos pacientes respiratórios.
e a área verde aos pacientes não respiratórios. Então, nós conseguimos separar as duas classificações de risco, de acordo com essa divisão, duas equipes de atendimento médico, então nós temos os consultórios não respiratórios, consultórios respiratórios, temos salas de observação separadas, salas de medicação separadas, inclusive hoje temos duas salas de reanimação, uma respiratória e uma não respiratória, ambas com respirador instalado. Tudo isso visando então a segregação do paciente e a proteção do paciente e dos funcionários. É importante lembrar então que o pronto atendimento de ortopedia e hoje da cirurgia pediátrica ele foi desviado para o ambulatório, que está temporariamente inativo. Isso então possibilitou esse rearranjo que foi realizado na emergência. Nós tivemos a sorte de que a nossa emergência ela foi incluída no projeto LIM, que é um projeto capitaneado pelo Hospital Sírio-Libanês e faz parte do PROAD SUS, onde ele busca fazer essa emergência funcionar de uma forma mais eficiente. E, inclusive, hoje nós estamos aproveitando fazer a participação nesse projeto para elaborar nosso plano de capacidade plena, nosso plano de catástrofe. Então veio essa integração da nossa emergência nesse projeto veio num momento muito oportuno. O ambulatório, então, também possui fluxos específicos para segregar o paciente com sintoma respiratório daquele sem sintomas. A UTI também acabou destinando o posto 1 como posto respiratório, com 10 leitos, e posto 2 aquele dos pacientes não respiratórios. O centro cirúrgico adotou um fluxo também para atendimento do paciente com suspeita de Covid-19, com sala exclusiva e toda uma série de outras medidas. Outra parte muito importante do nosso preparo foi a elaboração de material informativo e divulgação de material oficial e material da própria Secretaria de Saúde. Então vocês devem ter recebido vários vídeos elaborados pelo Serviço de Controle de Infecção, que tem sido um parceiro fundamental nessas medidas. Foram vídeos orientando a correta higiene de mãos, colocação de EPIs, retirada de EPIs. EPIs têm sido alvo de um grande trabalho do controle de infecção, então foi formulada uma tabela determinando o tipo de EPI que deve ser utilizado para cada ambiente, cada categoria profissional. Foi regulamentado como deve ser o processo de colocação e de retirada desses EPIs, inclusive para a equipe da higienização. Várias outras equipes também contribuíram com esse material. Nós tivemos a equipe de fisioterapia, de terapia intensiva, de anestesiologia, elaborando os materiais de orientação em relação a procedimentos como ventilação mecânica, intubação orotraqueal. E uma outra parte muito importante, então, é a capacitação e treinamento dos servidores, né? Nosso primeiro foco foi, então, a higiene de mãos, os equipamentos de proteção individual e os adornos. Hoje já foram mais de 500 servidores treinados nesse quesito, então foi um trabalho, está sendo um trabalho incansável do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, também do nosso núcleo de educação permanente. Foram feitos treinamentos em loco, treinamentos no auditório, e eles continuam sendo feitos até hoje. Um outro tipo de treinamento que tem sido realizado, então, é a capacitação em intubação orotraqueal, manejo básico de ventilação mecânica em sedação, pela equipe de intensivistas do hospital, de fisioterapia. Treinamento muito importante que deve estar iniciando agora dia 20 de abril é o treinamento no manejo clínico, né, que vai ser ministrado pela infectologia e pela terapia intensiva. Também vai ser muito importante, vai ser compulsório a todos os médicos da instituição. Então, falando a respeito das medidas gerais, né, que foram adotadas no hospital, além dessas que eu já abordei. Foi criado um comitê de crise institucional, então criado um grupo com lideranças de várias categorias, né, de todas as categorias do hospital, e tem um grupo de WhatsApp que serve para comunicação. Esse grupo tem se reunido periodicamente e as decisões são tomadas também em conjunto. A direção tem acompanhado diariamente o abastecimento dos EPIs, né, o nosso consumo, a nossa previsão de fornecimento. Foram distribuídos também face shields que foram doados ao hospital, né? Eram EPIs que não eram padronizados, nós recebemos uma quantidade considerável e temos distribuído para as unidades que mais precisam. Algumas outras medidas que foram tomadas para diminuir a circulação de pessoas, então, foram a suspensão das visitas, foram precocemente suspensas, foram reduzidas as trocas de acompanhante, foram suspensas atividades de estágio, atividades do voluntariado.
E a Secretaria Estadual de Saúde, com esse mesmo objetivo, adiou todas as consultas e procedimentos eletivos. Isso fez com que caísse a nossa taxa de ocupação hospitalar e aumentou o nosso número de leitos. Outras medidas, né? Foram chamados alguns profissionais que já tinham sido aprovados em processos seletivos, então foram chamados profissionais de enfermagem, médicos para emergência, foram contratados de forma direta 2 intensivistas para a nossa UTI pediátrica, 2 médicos do trabalho, e vai ser providenciada a estruturação do setor, sabemos que ele é fundamental nesse momento para atender o nosso servidor. Estão sendo realizados os afastamentos dos trabalhadores que integram grupos de risco, dentro das determinações da Secretaria de Saúde, e tem sido providenciado também o afastamento de trabalhadores sintomáticos e aqueles que são contactantes domiciliares de pessoas sintomáticas, né, conforme recomenda o Ministério da Saúde. Bom, abrindo um parênteses em relação a essas medidas de afastamento, foram identificados vários casos de Covid-19 relacionados à unidade B, em profissionais da enfermagem. Nós já tínhamos transição comunitária, nós tínhamos profissionais que trabalhavam em outras unidades, mas como foram vários casos, nós acabamos tomando medidas mais incisivas que culminaram no afastamento de todos os funcionários daquela unidade e testagem de acordo com o estágio de doença, e isso ainda está em andamento. Então, nós fizemos contato com a vigilância epidemiológica do município, nós encaminhamos o nome de todos esses colaboradores que tiveram contato com esses casos, notificamos, e o objetivo era a realização de PCR em todos eles e buscar identificar algum possível transmissor assintomático. Esse processo está em andamento, repito. E também solicitamos vários testes rápidos, lembrando que o teste rápido é aquele que a gente pode realizar já na segunda semana de doença, ele não tem um objetivo de identificar a pessoa doente no início da sua doença. Esse monitoramento ele vai ser realizado agora pelo setor de saúde do trabalhador, que está ciente de todos os casos, das medidas que foram tomadas. E voltando então às medidas gerais, né, foi criado um grupo de apoio psicológico, né, o nosso serviço de psicologia então tem se destacado nessa atuação, ele além de atender o nosso paciente, hoje está atendendo o nosso servidor, tem feito atendimentos em grupo nas unidades, em loco, inclusive período noturno, e atendimentos individuais. Foi intensificada a higienização e limpeza em todos os setores, vocês podem ver que o hospital tem sempre gente da limpeza trabalhando, principalmente naqueles locais de maior fluxo de pessoas, né, e locais onde houve casos confirmados de doença. Foram alterados o fluxo da distribuição da alimentação, então a unidade B, a unidade de isolamento, a UTI e a emergência têm recebido a alimentação na própria unidade. Foram mudados também as regras de utilização do refeitório para evitar aglomeração de pessoas. Lembrar também que a gente teve, né, a campanha de vacinação contra a influenza, que foi um grande sucesso. Foram administradas mais de 800 doses de vacina, né, incluindo os nossos servidores e os terceirizados. Foram disponibilizados uniformes privativos nas unidades críticas que ainda não tinham, como emergência, na unidade B. Foram remanejados alguns funcionários da enfermagem que trabalhavam em diferentes unidades para evitar essa circulação. Foram modificadas rotinas de descanso, visando minimizar a contaminação nessa hora. A situação epidemiológica ela tem sido acompanhada em tempo real, junto ao núcleo de epidemiologia hospitalar. Foi elaborado também protocolo de manejo pós-óbito, e uma outra ação que eu acho que vale a pena citar é uma ação social que foi destinada aos colaboradores da Urbank, capitaneada então pelo nosso setor de humanização, onde se identificou uma grande carência desses colaboradores, foram fornecidas cestas básicas, refeições. Bom, eu gostaria então de colocar algumas considerações finais, uma delas é em relação à racionalização dos equipamentos de proteção individual. Isso tem sido alvo de grandes questionamentos, né? E o objetivo dessa racionalização é que a gente consiga preservar o quantitativo desses EPIs para um momento futuro onde nós vamos ter maior número de casos. A gente sabe que a gente está só começando esse período de crise e nós não queremos que esse EPI falte no momento de maior necessidade. Por isso é necessário a racionalização. Queria chamar a atenção também em relação à responsabilidade individual. Cada um de nós tem a sua parcela de importância no controle da pandemia. É necessário manter dentro do hospital o afastamento social,
Lembrar que não basta pedir para a população ficar em casa enquanto a gente tem que trabalhar, é necessário que dentro da instituição a gente mantenha essas regras de distanciamento, mesmo usando máscara. O uso de máscara não dispensa o afastamento social. É necessário mudança de comportamento, evitar ficar se debruçando sobre balcões, sentados nas lixeiras, sentados no chão, usando calçado adequado para nossa proteção, vestimentas adequadas. É importante lembrar que a higiene das mãos ela nunca foi tão importante. Lembrar que algumas superfícies são constantemente tocadas por várias pessoas e podem ser fonte de uma contaminação indireta. Então, maçanetas, teclados de computador, mouses, celulares. É importante manter a higienização das mãos, então, quando tiver contato com esses equipamentos, higiene desses equipamentos e dessas superfícies. Então, para finalizar, eu gostaria de lembrar que, como o Covid é uma doença nova, e a situação da pandemia também é uma situação nova para todos nós, né? Nunca teve uma pandemia com tamanha disseminação, nunca houve uma situação em que mais da metade da população do planeta foi colocada em isolamento social. O mundo hoje virou um grande tubo de ensaio. Tudo que tem sido feito é de uma forma experimental. Não sabemos as medidas que darão certo, as outras medidas que darão errado ou menos certo. Tudo tem sido feito com o objetivo de preparar o nosso hospital, preparar o nosso servidor para o atendimento dessa população. Seria muito mais fácil se nós não fizéssemos parte de um serviço essencial e pudéssemos todos ficar em casa com nossas famílias, apenas cumprindo as normas de isolamento social. Mas nós escolhemos fazer parte de um serviço essencial e nós não podemos deixar de prestar assistência à população. E assim eu vou me despedindo. Talvez eu tenha esquecido de alguma ação aqui e me coloco à disposição para receber então novas sugestões.